Senhoras e senhores, boa noite. Segunda live, né, de lançamento do meu livro. Hoje live com a minha amiga Mariana Brito, queridíssima amiga, né, que eu conheço há muitos anos. E vamos falar hoje sobre mulheres, leituras, conhecimento, a necessidade da leitura e como isso é importante para entender o nosso país. Né? Pois é, com o melhor clube de leitura, né? A Mari vai, cada mês ela vai com um livro, né, tratando sobre temas, abordando, né, temáticas variadas, né, de todos os matizes. Eu cheguei a participar do primeiro, né, livro dela, que foi as 6 edições do Mises, e depois ela saiu um a um dos seus livros, pontuando, né, o que ela está falando, até o de último, que era baseado na queda da civilização ocidental, era muito interessante, e ela vem tratando de temas diversos, né? Alguns livros clássicos, outros, né, mais contemporâneos. Fala, minha amiga querida! Já participou e com certeza vai participar de novo, hein? Com Já prazer. se prepara aí para ser convidado esse ano mais uma vez. Meu amigo, prazer estar aqui com você. Deixa eu só ajeitar aqui o telefone. Prazer estar aqui com você. É um dia com o Bruno Gachaga e outro dia com Mariana Brito, casal Gachaga É isso aí. presente. É isso aí. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo certo, né? Tô lhe ouvindo bem, tô lhe vendo bem, chiquérrimo, né? Com óculos. O óculos do Bruno ontem, eu não fiz o comentário do óculos do Bruno ontem, mas aquele óculos estava estiloso até a última. Demais! É um homem muito estiloso. É um homem muito estiloso. Prazer, meu amigo. Vamos lá, bater esse papo aqui. Muito importante. Até a Mari mandou mais cedo. A gente improvisa ou segue um roteiro? Eu disse, não, eu acho que é muito importante o que a Mari vem trazendo nos últimos anos, que é muito a ideia de um conhecimento geral, tipo assim, você entender o mundo, né? E a primeira pergunta, né? Se eu fosse o Roger Scruton perguntando aqui, era a beleza importa, né? Aí eu pergunto para a Mari, o conhecimento importa? Entender esse nosso mundo importa? Muito. O conhecimento liberta a gente, né? É o que faz com que a gente assuma o controle da nossa própria vida. Porque se a gente não tem o conhecimento, a gente não busca esse conhecimento, a gente vai sempre ser marionete na mão de elites políticas, né? Enfim, você sabe muito bem disso. Então, o conhecimento, ele proporciona para a gente esse protagonismo da nossa própria vida, né? Da gente poder se situar no mundo, compreender o que é o mundo, compreender os eventos que acontecem no mundo, né? Os eventos históricos, os eventos sociais, eventos culturais, e a partir daí poder ter um olhar mais analítico, ter um olhar mais crítico para a realidade, né? E se posicionar no mundo também, e encontrar o seu lugar. Porque sem o conhecimento, você fica perdido, né? Você vai remando ali junto com a maré, você vai sendo levado sempre, você vai sendo conduzido por outras pessoas. E quando você toma essa decisão, né, de não, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso entender o que acontece na vida, no mundo, eu agora não sou mais um objeto passivo nessa história. Eu agora sou uma pessoa ativa, né? Eu sou um indivíduo ativo que consigo me representar, consigo falar sobre os meus valores, os meus ideais, as minhas crenças, né? E consigo fazer isso de forma que a minha maneira de manifestar o meu conhecimento acaba por inspirar outras pessoas, por fazer com que outras pessoas também desejem essa busca. Um dos principais motivos para eu ter criado o clube de leitura que você estava falando aqui antes de eu entrar. Já ia emendar a pergunta sobre isso, mas pode tocando. Então, boa, beleza. Não, vai, tá certo, é isso aí mesmo. Então, um dos principais motivos para eu ter feito o clube, né, para eu ter criado o clube, foi justamente fazer com que um grupo de pessoas ali, né, com afinidades, né, de interesses, de valores, de princípios, se reunissem para estudar assuntos, temas que fossem comuns, né? Temas que fossem de interesse comum ali. Para conhecer mais a nossa história, para conhecer mais a política, para conhecer mais a cultura, para conhecer mais a religião de alguma forma, para conhecer mais o comportamento humano, por que a gente é o que é, por que a gente faz o que faz, de onde vem isso. Então, criando essa comunidade, porque o clube é uma comunidade, a gente consegue fazer com que as pessoas
vão atrás, né? Com que as pessoas busquem seguir esse caminho, trilhar esse caminho. E é muito interessante ver sempre ao final do ano, né? Que é quando a gente encerra o clube, então as pessoas gostam de dar os seus depoimentos, de contar como foi a experiência de participar, né, de um projeto como esse. Cada um fala da sua maneira, né? À sua maneira. Mas todo mundo traz um ponto ali, que eu agora consigo entender as coisas que acontecem ao meu redor, né? Eu não fico mais só observando, sem ter capacidade intelectual de compreender e de poder me posicionar diante disso. E mais ainda, eu agora consigo ser um incentivo para as pessoas com quem eu convivo. Então, eu consigo ajudar os meus filhos, eu consigo ajudar o meu marido, eu consigo fiscalizar o que o meu filho aprende na escola, porque agora eu sei o que está acontecendo ali. Então, assim, você, de fato, você assume um protagonismo assim na sua vida, você toma as rédeas da situação e você não é mais só aquele sujeito que está ali indo na onda das pessoas. Você levado na maré, né? Sendo levado, exato, pela correnteza. Você agora sabe quem você é. Você sabe quem você é, você sabe onde você está. Então, o clube, ele pode trazer isso para as pessoas, né? E ver essa transformação, porque de fato ela acontece, e é muito legal que você falou dos livros. Eu sempre escolho, né? Eu sempre monto uma lista, e você, inclusive, já me ajudou nisso, já validou muitos livros que fizeram parte do clube. Enfim, quando eu monto essa lista, quando eu faço essa escolha dos livros, você sabe bem disso, é tudo muito bem pensado, porque o meu desejo é que os livros conversem entre eles, né? E que as pessoas consigam estabelecer uma relação ali. Então, todo o cronograma que eu faço é com esse objetivo, de que as pessoas, tendo contato com cada leitura, aprendam alguma coisa nova, mas que, de alguma maneira, está conectado com aquilo que foi lido antes. E aí, no final, as pessoas param e pensam assim, pô, tudo faz sentido, eu consegui fazer uma compreensão, né, da realidade a partir dessa linha de estudo que a gente seguiu aqui, e isso transforma a minha cabeça, transforma a forma como eu enxergo as coisas, como eu enxergo o mundo, como eu me relaciono com as pessoas, e isso de fato não tem preço, assim, o melhor resultado. O Gustavo está corrigindo, né? Na verdade, não foi as 6 lições, foi o Caminho da Servidão do Hayek, né? Que é até o meu autor preferido da escola austríaca. Ele tem razão. É porque faz uns 3 anos, foi no primeiro clube da Mari que eu falei esse livro. Acho que foi o segundo mês, o segundo ou terceiro mês que eu falei sobre esse livro. E é legal, né, na construção desse livro da Mari, e eu estou lembrando muito ela falando de um livro da Ayn Rand, que é Who Needs Philosophy, né? Que ela vai dizer, quem precisa de filosofia. É muito comum, principalmente no meio do direito, as pessoas dizem assim, eu não tenho ideologia. Cuidado, porque ainda que você ache que não tem, você está sendo conduzido por ela. Né? Então, assim, entender que alguém tem um viés, né? Que alguém tem a sua idiosincrasia, toda a sua vivência, principalmente que tem viés, né? Os canários costumam dizer que não tem viés, porque isso facilita muito a vida deles. Aí tudo não, mas isso é quase como um senso comum. E eu acho legal, nessa pegada que a Mari traz, ela traz isso com muito cuidado, nessa construção dessa literatura que vai ser apresentada, que é exatamente para dizer, cuidado, isso aqui é o senso comum que interessa às feministas de hoje, ou que interessa à esquerda de hoje. Esse senso comum apresentado é um senso comum que foi muito bem trabalhado, muito bem apresentado, para parecer que isso é normal, quando na realidade é toda uma ideia para você entender a realidade disso e você parar para pensar, opa, aquilo que me ensinaram não é aquilo que de fato é verdade, né? Então, uma clássica, né? O capitalismo, né? A gente viu isso nas aulas de história, né? O capitalismo gerou pobreza. Eu disse, opa, peraí, o mundo é absolutamente pobre, miserável, paupérrimo, né? O capitalismo herdou pobreza, né? O mundo se tornou muito mais rico e próspero após ele, mas assim, quantas vezes a gente ouviu isso que o de cima sobe, né? Até eu gosto do exemplo da música, porque ele chegou na cultura popular, né? Porque o de cima sobe e o de baixo desce, né? As meninas, o bom xibom, xibom. Então, assim, como isso chegou na cultura popular e simplesmente isso não é verdade, né? E isso se tornou verdade. É legal quando você traz essa obra, o livro O Caminho da Servidão é um exemplo, que ele vai demonstrar que esses regimes totalitários, comunismo, nazismo e fascismo,
são irmãos siameses, né? Eles não são diferentes como se pensa. E como isso é apresentado e foi apresentado, porque você vai desde esse ponto, né, Mari, até o ponto de trazer da história do Brasil, né? A visão que você tem, a visão colocada. Então, eu queria que tu desse assim, um panorama do que é que foi visto assim, nos anos, que coloca, estamos no terceiro ano, terceiro ou quarto ano? Quarto ano já. Quarto ano, né? Que já estamos caminhando para isso. Como passa rápido. Muito rápido. Então, assim, nós já estamos caminhando para o quarto ano. Como é que isso tem acontecido e tem se posicionado nisso? Eu queria até que tu explicasse, né, quais foram os livros, quais foram os livros que tu mais gostou, quais foram os que mais impactaram as pessoas e como isso é importante, né? Porque aqui essa live é de apresentação do meu livro, né? Que é a história do Brasil pelas suas constituições, algo pouco conhecido, né? Todo mundo acha que a gente só teve essa porcaria que nós temos hoje, que é a Constituição de 88. Mas, enfim, tem coisa muito melhor que já aconteceu, principalmente no Império, e que é plenamente esquecido. Exatamente. Só fazendo um comentário, né, que você comentou, você falou sobre essa coisa de a gente, mesmo que a gente acredite que não tem uma ideologia, que não segue uma ideologia, de alguma forma a gente acaba reproduzindo, né, aquilo ali que foi apresentado para a gente, que foi colocado. E você deu muito bem aí o exemplo do o capitalismo gera pobreza, né? E é um negócio que foi repetido tantas vezes de forma tão exaustiva em sala de aula, nas universidades, nas academias, né? Em conversa de bar, em tantos ambientes, que é meio que se tornou uma verdade, né? As pessoas olham para isso como se de fato fosse assim. Então, o trabalho de desconstruir essa afirmação e tantas outras é um trabalho de formiguinha, mas que é muito importante e que você vem fazendo isso e muitas outras pessoas também. E quando eu falo sobre que a gente acaba reproduzindo pensamentos e posicionamentos que a gente não sabe nem de onde que vieram, né? Mas que estão presentes na nossa vida e estão ali, de alguma forma, presentes no nosso imaginário, eu fui vítima disso, né? Por muito tempo. Eu fui essa pessoa que reproduziu esses discursos. Então, quando você fala, as pessoas costumam dizer que o capitalismo gera pobreza, eu era a pessoa que falava isso, né? E o primeiro contato que eu tive, que para mim foi o Eureka, assim, foi o Mises, né? Que foi quem eu li, acho que foi o primeiro cara que eu li, assim, falei, putz, isso aqui faz muito sentido, porque ele não está falando besteira aqui, né? Ele tem um arcabouço lógico ali que é muito difícil de você refutar, de você desconstruir. Então, foi justamente nesse primeiro passo que eu dei, na busca pelo conhecimento, que de alguma forma é o tema central do que a gente está conversando aqui, que as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a me interessar, eu comecei a procurar. Então, todo aquele império de verdades que existiam para mim desabou, porque eu vi que nada daquilo fazia sentido, que eu estava o quê? Reproduzindo ideologias que me foram apresentadas. Então, a busca pelo conhecimento é o que vai te blindar disso. É o que vai fazer com que você entenda que você tem a sua própria ideologia, né? Talvez você tenha a sua própria crença, e que você não precisa reproduzir a dos outros. Então, é o que eu disse desde o começo, assim, você assume o controle, né, da sua própria vida. Então, isso é muito importante. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o clube, né? A gente está no quarto ano agora. O clube começou em 2019. E ao longo desses 4 anos, muita coisa já foi feita ali dentro. Muitos livros já foram lidos. A gente faz a leitura de um livro a cada mês, de janeiro até dezembro. Então, por ano, nós lemos juntos 12 livros e são aulas extensas e bem detalhadas sobre o livro, participações especiais de pessoas que são especialistas naquele assunto, ou alguém que pode, de fato, trazer uma contribuição para o tema que a gente está estudando naquele mês. E a gente começou no primeiro ano, fomos para... Eu montei assim, uma linha, né, de estudo que é muito na direção de falar sobre o básico, né? Sobre a política, sobre a cultura, sobre a economia, sobre esses temas que estão ali na ordem do dia, né? Que são sensíveis, né, no debate e que a gente não faz a menor ideia. Então, assim, as pessoas não sabiam o que era esquerda e o que era direita. As pessoas não sabiam o que era nazismo, fascismo, o que é um totalitarismo. Então, foi um ano bastante introdutório, assim, para que as pessoas pudessem se familiarizar com esses temas. Então, a gente foi conhecendo esses assuntos,
né? A gente leu o Mises, a gente leu... E aí, fazendo uma ligação ali com o seu livro, né? A gente leu Os Construtores do Império, do João Camilo de Oliveira Torres, que é um livraço, porque vai contar a história do Brasil Império por uma perspectiva que quase ninguém conhece. Tá aí, né? A coleção toda, eu tô vendo. Então, assim, as pessoas acreditam realmente na história do Brasil Império, como a Globo conta em seriado que passa depois da novela das 9. Né? As pessoas não fazem ideia do que aconteceu aqui no Brasil, do que era o Brasil Império, da força que tinha e como... Pode falar. Por sinal, com absoluta mentira, né? Total! Não é assim, não é. E assim, ela é, pessoal, não tenham dúvida, ela não é à toa, certo? Ela não é à toa, ela tem um foco muito bem determinado, ela tem um objetivo claro, ou seja, destruir algo que seria uma cultura maior, é destruir algo que seria beleza, é destruir algo que seria algo de alta, vou usar alta performance, vou dizer alta cultura, né? É destruir isso, né? É destruir toda a história de um cara como Dom Pedro II, é tentar destruir toda a história de um cara que veio 36 anos e fez o que fez como Dom Pedro I, é destruir a história de Dona Leopoldina, é destruir a história de Princesa Isabel, é destruir a história de grandes mulheres que tiveram um papel fundamental, como Quitéria, na história do Brasil, né? Então, assim, se perde isso, né? E é triste porque trata, por exemplo, um imperador que fez o que fez como Dom João VI, manteve todo um país unido, conseguiu enganar Napoleão como um retardado mental, certo? E isso é triste e tem um objetivo. Não, eles têm um objetivo e a forma como eles colocam é sempre uma coisa muito caricata mesmo, né? Para fazer com que a gente olhe para o nosso passado como se tivesse sido um episódio trágico da nossa história, né? Um episódio ridículo, digno de você debochar e desprezar. E, na verdade, não é isso, né? E quando a gente leu Os Construtores do Império, do João Camilo de Oliveira Torres, foi, assim, uma surpresa muito grande para mim, porque, claro, eu trabalho com isso, né? Eu sou jornalista, eu sou comentarista de política, então a política sempre esteve presente na minha vida, a história também. Então, eu sempre busquei ler e aprender sobre esses assuntos. Mas aquelas pessoas que estavam ali, não. Então, eu fiquei muito surpresa quando eu vi que a maioria das pessoas, de fato, não fazia ideia do que era o Brasil, do que foi o Brasil Império, né? Do que esses caras fizeram, da herança que eles deixaram e que, lamentavelmente, vem sendo a cada dia destruída, né? Então, quando a gente tem contato com isso, com a história como ela aconteceu, né? O que foi, o que isso representa para a gente, né? A importância que teve na construção do nosso país, né? E também a destruição que vem sendo muito bem trabalhada, como você colocou, as pessoas entendem que existe muito mais coisas aqui, né? E como você falou, hoje o Brasil é uma merda? Né? Tem coisas lamentáveis acontecendo e a gente sabe muito bem disso. Mas a gente não pode ignorar que há uma história, né? Há um passado muito bonito. E que se a gente não conhece esse passado, se a gente não busca entender esse passado, a gente nunca vai saber o que a gente precisa preservar, o que a gente precisa conservar para que, quem sabe, um dia o Brasil volte a ser aquilo que ele foi, né? O Clube do Livro ele dá uma curadoria, né, Mari? Eu até acho muito legal essa da curadoria, porque ele direciona, né? O que você precisa ler, o que você precisa estudar. Mas, assim, é legal ver gente lendo, né? É legal ver gente adquirindo cultura, adquirindo conhecimento. Eu até queria que tu comentasse isso, né? Porque, óbvio, né? Vai ter gente que só vai lá para ver a aula, mas tem gente que vai lá mesmo, né? Que vira alguém que começa a buscar conhecimento, né? Porque leitura, por exemplo, o meu objetivo quando eu comecei a fazer exercício físico era tornar isso um hábito. Se eu não ler antes de dormir, para mim a leitura de dormir é como se eu não escovasse o dente. Assim, isso me dá um desespero, assim, tipo assim, não dá, é como se tivesse algo incomodando, nem que seja uma página. Você vai viver um Kindle, hoje o Kindle facilita muito isso, principalmente para a minha esposa que está dormindo do lado, que a luz é mais agradável, você não precisa estar com a luz ligada no quarto, você tem abajur, isso facilita muito. Em geral, às vezes eu tenho o Kindle e tenho o livro físico, né? Eu ainda tenho essa característica, né? Porque quando é a lógica do cinema, né? Quando eu posso estar no cinema, eu vou estar vendo o cinema. Quando eu posso estar lendo o livro físico, eu estarei lendo o livro físico. Então, essa é a minha perspectiva. E é muito legal, Mari, e você deve ter visto isso, gente que começou a tornar isso de fato hábito. A leitura, não só a recepção do conhecimento, mas porque assim,
a aula é uma coisa, né? Mas se você não estuda, a aula é metade do conhecimento, né? Vai ter vários estudos que vão dizer que a fixação daquele tema, ele envolve estudar, né? Ou seja, você recebe a aula, você tem que ir ao livro e ler o livro, né? Senão perde a graça até, né? Eu acho legal, porque deve ter gente que só recepciona a aula, mas com certeza tem gente que passou a ser um produtor de conhecimento e um hábito que passou a ser cultivado a partir disso. E até um comentário, né? Um dos livros que eu mais achei fantástico da meninada ler, e eu li todos eles, à época, foi Harry Potter. Porque você começava a ver uma turma dos seus 13, 14, 15 anos lendo livro. Você é mais nova que eu, deve ter pegado exatamente essa geração. Eu já tinha meus 20 e tantos, né? 20 e poucos ou tantos. Você tinha ali seus 13, 14, 15 anos, e você tinha essa meninada começando a ler livros. Isso para mim, o pessoal diz, mas é Harry Potter. Que bom que é Harry Potter. Que bom que é Harry Potter, melhor do que Crepúsculo, né? 1000 vezes, né? Assim, como é que isso se deu, né? Como é que isso é legal? Você vê isso acontecendo no clube? Sim, esse movimento é um negócio muito, muito interessante de observar, né? Porque as pessoas até chegam ali no clube com um objetivo muito claro, né? Que é aprender sobre aqueles temas que eu apresento ali, que serão estudados. Mas a partir do momento que elas entram e que elas se comprometem com aquilo, e olha que engraçado, Rodrigo, assim, de fato tem muita gente, eu não sei dizer quantas, né, mas tem muita gente, muitas pessoas que entram no clube que sequer acessam o conteúdo, nem as aulas, nem os livros, nem nada. Mas eu posso dizer para você que, assim, muita gente se compromete de verdade, sabe? Tem gente que não vai conseguir ler o livro no prazo de um mês, porque, pô, a gente tem nossa família, nosso trabalho, nossas responsabilidades. Então, às vezes as pessoas acabam se atrapalhando e não conseguem. Mas, olha que interessante, mesmo assim, há um esforço, há um empenho por parte dessas pessoas, e isso é o mais legal de ver, porque nem sempre a gente vai conseguir dar o melhor da gente, mas a gente se esforça para isso, né? E ver esse movimento, ver as pessoas fazendo daquilo ali um hábito e uma coisa prazerosa, além de tudo, né? Porque a leitura pode ser também um momento, né, um objeto de estudo, mas pode ser também uma coisa prazerosa. Então, isso fez, né, essa potencialidade que o clube tem de fazer com que as pessoas criem, de fato, o hábito da leitura, é muito legal, porque eu sei que essa é uma semente que vai ser plantada ali no coração daquelas pessoas e que vai ser cultivada para o resto da vida. E que elas vão passar aquilo para as próximas gerações. Elas vão ser leitoras ativas, e elas vão passar para os filhos o exemplo do hábito da leitura, e os filhos também vão passar aquilo ali para frente. E olha só, a gente transformou, de certa forma, o nosso ambiente, né? Sim. Porque passou a fazer aquilo ali, passou a fazer daquilo ali um hábito. Então, é o que você falou, muita gente pergunta isso para mim, eu acho super engraçado. E como é que eu crio o hábito da leitura? Lendo, né? O que é um hábito? O hábito é uma atividade que você repete, né? A repetição de um exercício. Senta então, na cadeirinha. Senta, é o passo a passo, né? Senta a bunda na cadeira, abre o livro e lê. São 3 passos, é rapidinho, muito fácil. E não precisa ler 10, 50 páginas. Não. Lê uma. Ler 2. Assim, Exato. Eu leio muito rápido normalmente, mas eu tô lendo um livro, né, que eu acho assim, eu leio, aí é um livro que eu tô lendo, eu leio várias coisas ao mesmo tempo, né? Como um bom TDAH, eu nunca vou conseguir ler uma coisa só, né? Então eu vou ler, eu tenho 5 livros ao mesmo tempo. Eu sou o contrário, eu sou a TDAH que só lê um. Cara, eu leio 5 livros ao mesmo tempo, né? Tô relendo a história dos povos de língua inglesa do Churchill, aí tô lendo a biografia do Benjamin Franklin, aí tô relendo Esquerdismo, a doença fatal do comunismo do Lenin, tô lendo A Montanha Mágica. Nossa! E é um livro pesado, né? Você não quer terminar. Ele é um livro pesado, né? Ele é um livro lento, né? Tipo assim, ele demora 100 páginas em um dia, né? Tipo assim, e o objetivo do livro é você sentir esse dia acontecendo sem terminar, né? Porque ele quer demonstrar, por exemplo, ele quer demonstrar no livro que o tempo é algo relativo. E essa é a sensação, tipo assim, aquilo que percebe para uma pessoa 6 meses pode parecer anos para outra, aquilo que percebe 1 ano pode parecer meses para outra. Então, ele quer demonstrar isso. E aí o livro, ele passa momento em momento, narrando cada detalhe do dia, mesmo a soneca que é dada
na varanda, e isso aí o autor quer que você sinta isso, né? E é legal que você sente isso, né? Isso é o mais formidável do livro. Então, ele exige um tempo, né? Quando eu li 100 anos de solidão lá atrás, também foi um livro que disse, vamos sentir os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Né? Como é que pega isso? E é legal ver essa caminhada e esse adquirir, porque assim, nem todo mundo vai estar pronto. Eu sempre brinco quando eu falo sobre hábito, eu falo, é parecido com sushi, né? O pessoal olha para mim assim, como assim é parecido com sushi? Você não começa comendo sushi no sashimi. Vai ser desagradável. Frito, né? O carioca. Você come frito, exatamente. Você come lá o hotzinho lá, até para o seu paladar começar a se acostumar com isso. É por isso que o Harry Potter é tão gostoso de começar a ler, né? É tão interessante. Apesar de ser, para mim, uma literatura muito boa, né? Só para ser claro, eu acho ela uma grande atriz, uma grande autora, a J.K. Rowling, né? Muito inspirada em Tolkien, né? Em C.S. Lewis, né? Muito inspirada, por sinal, em Jesus, né? Muito inspirada em amizade, responsabilidade, e mesmo salvação. Isso é muito legal. Isso tem muita referência no Harry Potter a isso, até porque tem muita referência a Nárnia, a Ascoli de Nárnia e ao Senhor dos Anéis. E é legal ver isso acontecendo, mas é como você começa, tipo assim, não se apegue, é como tomar um bom vinho, né? Você não começa tomando um vinho seco, né? Você começa com vinho doce, você tem um aprendizado para isso. Curta o aprendizado, né? Curta o seu tempo para entender isso, né? Eu acho legal a tua fala, Mário, porque tu disse, tem gente que tem um monte de compromisso e não consegue fazer isso, certo? E tem livros que merecem, né? Esse tempo a mais. Eu acho que é legal ver isso acontecendo. Você deve perceber isso, já que você trabalha, né? Seu dia a dia é hoje ver isso. E assim, por mais que as pessoas não consigam, né? Tem as suas responsabilidades e aquilo ali não vai receber a atenção que essa pessoa acredita que aquilo ali mereça, e eu também acho. Pelo menos está fazendo, nem que seja assim, um passo de formiguinha, sabe? Mas você acaba incorporando a leitura na sua vida, na sua rotina, né? E essa é uma das coisas que eu mais recomendo para as pessoas que me procuram e fazem essa pergunta, né? E como é que eu faço para ler? Porque assim, eu esqueço de ler. Então, você vai preencher as lacunas da sua vida, do seu dia, com a leitura. Então, por exemplo, eu sei que eu vou precisar pegar um Uber agora, vou para Alphaville para participar de um podcast. Eu vou ficar 40, 50 minutos dentro do Uber. Vou fazer o quê? Né? Leva o Kindle, vai lendo ali. Tem gente que não consegue ler porque dá uma enjoada, né? Eu sou um pouco assim. Mas, enfim, vou para uma consulta médica. Audiobook. Exato. Audiobook, né? Tem vários recursos hoje em dia, né? Assim, meio que não tem mais desculpa para você fugir disso. Né? Então, assim, vou para uma consulta médica, vou ficar na recepção ali esperando. Então, assim, vai preenchendo. E aí, o que você faz? Você anda com o livro. Né? Hoje em dia, você não precisa nem andar com o livro, mas, como você falou, você usa o Kindle, você tem o audiobook, tem as plataformas de streaming que oferecem conteúdos muito ricos, assim, né? Com informações valiosas, que vão ajudar nessa busca pelo conhecimento. Então, assim, você preencher os seus espaços. Você tem uma batalha contra a rede social, né? Isso aqui, como regra geral, se você não souber usar, ele é um grande tomador de atenção. Total. Né? Grande tomador de atenção. E ele lhe draga, né? Ele draga para ele e você fica, né? Porque assim, e na grande maioria das vezes é supérfluo. Se você não tiver um direcionamento claro. Né? Eu uso o Instagram para seguir aquelas pessoas que eu sigo, você, Bruno, meus amigos, que vão ser pessoas que eu sei que quando vão dar informação, são informações fidedignas, claras, e que eu vou me basear nelas. Muitas vezes eu vou usar elas, inclusive, para fazer a minha própria análise. Né? E o outro ponto, hoje eu faço para acompanhamento do que eu faço para minha saúde, né? que é exercício, que é o crossfit, que é malhar, que é ganhar força, tipo assim, é coisa direcionada no que eu coloco, ou seja, eu tenho direção nisso aí. Mas se você ficar aqui, você é dragado por isso. Então, hoje, uma das formas mais sensacionais de você trocar, você vai ter um trade-off, né? Eu vou para o livro ou eu vou para a rede social, né? Se você não tiver a opção do livro na sua mão, o que você vai fazer? Você está na coisa mais chata do mundo. Você está dentro do consultório, esperando a consulta. Estou esperando, né? Esperar é um saco, né? De forma geral. Sim. Eu detesto esperar. Detesto. Certo? Quando é que a minha espera é agradável? Quando eu estou com o livro.
né? Quando eu estou com o livro. Assim, o pessoal diz, como é que você consegue ver tanta série e ler tanto livro? Eu digo, em vez de eu estar na rede social, ou eu estou vendo séries que me interessam, ou eu estou vendo livros. Quando eu estou com a minha esposa, ou eu estou vendo uma série com ela, ou eu estou lendo um livro ao lado dela. Se não vai acontecer uma coisa diferente, você não vai ver as bobagens da televisão, ou a grande maioria dos jornais, ou perdendo tempo com isso, até porque eu debato, né? Reiteradamente eu venho debater. É impressionante como a história se repete de forma curta, curta, há pouco tempo, e como ela se repete de forma longa, ou seja, na história do Brasil. Né? Exatamente. Não, isso de você ter um livro sempre ao alcance da sua mão, ali, eu acho que é a charada, assim, né? É o segredo. Porque você facilita as coisas, né? Se você não dispõe ali de um recurso para te fazer ler, você vai chegar numa consulta dessa aí, numa espera, e, pô, eu não tenho um livro, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ficar aqui zapeando o TikTok, vou ficar zapeando o Instagram. Se você chegar aqui em casa, e você sabe que você é um frequentador assíduo da minha casa, Sim. tem livro em todos os ambientes, tem livro no banheiro. Meu marido é uma pessoa que leva o livro no banheiro e fica o livro lá. Então, assim, ele sempre vai estar lendo alguma coisa. Eu esqueci, o livro que está no banheiro é o BIC, né? Que é um livro de gestão. Não tem nada a fazer, é outra pegada. Entendeu? Eu estava lendo sem cortes, aliás, que é gestão, assim, não tem nada a ver com você tem estudinho e eu leio gestão também, que é uma das coisas que eu mais leio hoje em dia. O livro que está no banheiro do Bruno agora é Memórias Póstumas de Brás Cubas, acredite. É, livraço, Machado de Assis. Um livraço. Mas é isso. Então, assim, o livro está ao alcance da sua mão. Então, não tem desculpa para você não ler, não tem desculpa para você não fazer a leitura nos tempos livres que você tem. Por mais curtos que eles sejam, é melhor que você aproveite esse tempo curto para ler nem que seja uma página do que para você fazer qualquer outra coisa, né? E isso que você falou do uso da rede social é muito importante também, né? Porque, assim, a rede social, ela tem um bônus maravilhoso para a nossa vida, aproxima as pessoas, né? Imagina, você está aí em Fortaleza, eu estou aqui em São Paulo, a gente se vê pela rede social, eu sei que você está bem, eu sei que você está no CrossFit, sei que você está na PWS, sei que você está trabalhando, então, de certa forma, isso me aproxima dos meus amigos, me faz ter contato. A minha família, por exemplo, não mora aqui em São Paulo, mas eu falo com minha mãe, falo com meu irmão todos os dias, porque a internet proporciona isso. Mas se você não sabe usar da forma correta, é o que você falou, vai dragar você, vai drenar a sua energia, drenar todo o seu tempo, e quando vê, já foi. Quando você perdeu horas consumindo um monte de conteúdo inútil, vendo dancinha no TikTok, vendo coisa que não acrescentou nada na sua vida e que você perdeu tempo ali. Então, assim, perdeu tempo, perdeu vida, né? Porque tempo é vida mesmo, é uma coisa que você não recupera. É a coisa mais importante que a gente tem é o tempo. Então, assim, saber aproveitar, né, a rede social, porque hoje, graças a Deus, existem muitas pessoas aqui no Instagram e também em algumas outras redes sociais, mas aqui, principalmente, aqui é um foco, né, disso, de gente produzindo conteúdo, gente fazendo conteúdo bom sobre as mais diversas áreas da vida, né? Você fala muito sobre política, fala muito sobre direito, eu falo sobre feminismo, eu falo sobre a vida, eu falo sobre casamento, o Bruno fala sobre conservadorismo, fulano fala sobre não sei o quê. Então, assim, cada um está aqui trazendo o seu conhecimento e dividindo com milhares de pessoas, né? Centenas de milhares de pessoas. Então, saber aproveitar isso também. A rede social é maravilhosa. Não que você não tenha que ter um tempo de descontração na sua vida, claro, mas é saber dosar um pouco disso, porque senão fica só descontração e você não aprende absolutamente nada. Então, quando você vê, já foi, já ficaram horas ali do seu tempo jogado no lixo. Só para fundamentar, até essa semana, estou fazendo 4 lives, né? Semana que vem eu vou ter mais 2. Essas 4 lives que eu estou fazendo foi ontem com o Bruno, que é um cara que mais entende do século XIX que eu conheço. Né? Até ele quis conduzir até chegar na República, eu não deixei, né? Eu travei no Império e deixei ele falando só sobre o Império. Né? Porque ele falou de 3 momentos, né? Que ele disse que o Brasil antes da secessão, o Brasil depois da secessão e a República, né? Só que aí eu não deixei ele entrar na República, porque assim, tem tão pouca gente falando sobre essa fase, é uma fase que eu gosto tanto de discutir com ele, você sabe disso. Né? A gente vai sempre tentando aprofundar, ele vai estudando de lá, eu vou estudando de cá, a gente vai trocando ideia em cima disso. Hoje, com você, falando sobre a perspectiva da literatura e da importância disso, amanhã eu vou falar com o Thomas Juliano, que vai trazer muito essa perspectiva da República, que ele entende pra caramba disso, da história do Brasil, né, desse fundamento. E na quinta eu vou falar sobre o Hélio Beltrão no viés econômico, né? Assim, ou seja,
intervencionismo, né? Como isso se coloca no Brasil, como isso dificulta a vida de todos nós, como as constituições, tem 8 constituições, é uma maluquice. Né? Que é o cara, eu brinco com o Hélio, né? Que eu falo que o Hélio é o jurista que eu mais gosto de debater, né? Porque é o cara que, apesar de não ser advogado, que mais entendem disso. É verdade. Do que eu conheço direito, fala muito de bobagem e se perde. Ele acerta bem mais. E até eu queria trazer, Mari, até virar o tema que você falou do feminismo, eu queria trazer isso. O pessoal fala muito, né, que nós não tivemos mulheres representando com sua força, né, que não era permitido, que as mulheres estavam lá colocadas num papel completamente secundário. E esquecem de dizer que as 2 primeiras chefes de Estado do Brasil, a primeira chefe de Estado do Brasil não foi a Dilma, né? Incrivelmente, né? Certo? A primeira chefe de Estado do Brasil, inclusive, quem dá o decreto, quem assina, quem toma, inclusive, diversas decisões, foi a esposa de Dom Pedro I, como regente, Dona Leopoldina, assumindo como chefe de Estado, e Isabel, por 5 vezes, assumiu como chefe de Estado durante o Segundo Império, no lugar do pai dela. Por que essas mulheres espetaculares, né, que tiveram posições absolutamente dominantes, lideraram o país, por que elas não são consideradas por essas feministas? Só para te entender aí, Mari, você que tem um curso espetacular, né, sobre, né, desvendando o feminismo, DOF, que é muito legal, né, explica para a gente aí por que essa onda feminista não gosta dela, porque talvez um dia tenham gostado, né? É até legal explicar isso, né? Talvez um dia tenham gostado, hoje não mais. Não, nunca deram o merecido valor para essas mulheres, né? Não só essas, mas muitas outras, né? Na história do Brasil e na história do mundo também. E o motivo é muito simples, né? Porque elas não rezavam a cartilha. Porque os posicionamentos, as crenças individuais e pessoais e políticas delas não estavam alinhadas ali com aquilo que o movimento feminista trazia para a gente, né? Então, você falou da Imperatriz Leopoldina e Princesa Isabel também, que foram, acredito que as 2 maiores mulheres assim, da nossa história, né? A Martina está aqui protagonizando um gritinho ali ao fundo. Então, mulheres importantíssimas, né, que tiveram um papel fundamental na independência do Brasil, no dia do fico ali, né, a Princesa Isabel, que foi a pessoa que assinou a lei. Olha, vem cá, meu amor. Então, assim, são mulheres que deram uma contribuição para a história do nosso país absurda, né? Que marcaram de fato, mas que não são valorizadas. Você vê, por exemplo, a Princesa Isabel, ela era uma mulher muito católica, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, inclusive. Olha quem veio dar um oi, pessoal. Quem veio dar um oi? Olha o tio Rodrigo. Oi, minha princesa. Oi, sorriso lindo. Vou já dormir, né, tio? Oh, meu Deus. Tá vendo? Você beijo. Quanto cabelo, meu Deus. Quanto cabelo. A ponta, dedinho. Você tá na TV? Diga tchau, tio. Princesa linda. Viu? Olha que seu tchau. Eu vou morder você. Vou morder. Coisa fofa. Tchau, meu amor. Não, é engraçado. Só uma curiosidade aqui pra live, né? Eu vou na casa da Mariana do Bruno várias vezes, né? A Martina sempre chora, só que eu acho que a barra arranha. Aí a minha mulher vai. Aí a Martina beija, abraça, só. É um chamego com a tia Lóia. É um chamego com a tia Lóia. Muito errado isso, né? Assim, porque eu vou várias vezes. Aí encostou. Tá nem aí. A Heloísa vai, é um cheiro danado, um beijo danado. Claro, tia Lóia é tia Lóia. Tia Lóia é uma sumidade aqui. Mas aí voltando, né? Então, esse é o ponto. Princesa Isabel, uma mulher muito católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, foi quem doou a coroa, né, que Nossa Senhora Aparecida usa, que está lá no santuário até hoje, o manto também. Então, assim, são mulheres que, apesar da contribuição que elas deram para a história do nosso país e que estiveram ali muito ativas, né, que conduziram as coisas, elas não eram simplesmente esposas de fulano, elas não eram simplesmente figuras passivas, não, elas eram figuras ativas, né? Elas contribuíram para que o Império foi o que fosse. Mas elas... Andasse, né? Pode falar. Eles contribuíram para que a história andasse, né? Para que a história de fato acontecesse. Né? Exato. Não existiria Brasil, não existiria
o que a gente conhece hoje, esse lugar que a gente vive hoje, se não fosse também por essas mulheres, né? Mas elas não têm valor para o movimento feminista, porque não rezam a cartilha, porque não estavam ali defendendo posições com as quais elas simpatizam, né? Defendendo crenças e valores que fazem parte dessa agenda progressista feminista, né? Que o feminismo é um braço da revolução. Isso é um fato. O feminismo é um braço do progressismo, do socialismo da esquerda. Então, quando você olha para essas mulheres, o feminismo enxerga essas mulheres como pessoas que representam tudo aquilo que elas repudiam, né? Então, a família real, é o império, né? Símbolo, né? O símbolo, né? A tradição, a permanência daqueles valores, né? A conservação daqueles princípios, daqueles valores que ergueram o nosso país, que ergueram a nossa história. Então, essas pessoas veem isso como um sistema opressor que deve ser combatido. E essas mulheres fazem parte disso. Então, nunca existiu e nunca vai existir uma valorização do que essas mulheres fizeram, né? Então, muito pelo contrário, aliás, né? Quando chega em datas comemorativas ali, fazem uma verdadeira, linda e maravilhosa homenagem a mulheres que não só não tiveram relevância nenhuma para a nossa história, como trouxeram questões ali que são imorais, né? Você vai homenagear Simone de Beauvoir, vai homenagear Frida Kahlo, que não tem relevância nenhuma, não deu contribuição nenhuma para a história da humanidade. Né? Você não vai olhar para essas mulheres. Pô, você tem uma mulher que foi responsável, né, por libertar os escravos aqui no Brasil. Uma mulher que pôs fim no negócio. E foi ela. Né? Mas essa mulher ela não é vista como alguém que mereça, né, essa admiração, esse respeito. Porque ela está inserida, teoricamente, né, a partir dessa perspectiva feminista, num sistema ali que deve ser combatido. No sistema patriarcal, no império, né? Nesse modelo que elas entendem como opressor, né? E que deve sim ser destruído sem nenhum pudor, né? Sem nenhum receio de com isso jogar fora a nossa própria história, né? Então, ou seja, o principal motivo é esse, que não reza uma cartilha. Elas são tratadas como inimigas, né? E não como são tratadas como inimigas a serem seguidas. Porque se colocarem como exemplo a serem seguidas, as pessoas não seriam feministas, né? Exatamente. É engraçado isso. Se eu coloco Isabel ou se eu coloco Leopoldina como exemplo, por que eu seria feminista se essas pessoas são contraponto a isso, né? Que é uma coisa interessante, né, Mário? Porque assim, não é ter um quê de direito a voto, ou ter o direito a estudar, o direito a participar de eleições, o direito a estar nisso. Eu acho que tudo isso, ok, né? Faz parte da evolução da humanidade, né? Se deve muito ao capitalismo, para deixar claro, para quem não sabe disso, né? Sem o capitalismo, as mulheres estariam onde elas sempre foram ao longo da humanidade, ou seja, sem as revoluções liberais, sem a ideia da revolução industrial, sem as mulheres se tornarem, né, esse perfil econômico, essa participação essencial no crescimento, isso não teria acontecido. É interessante, uma das falas mais legais do Jordan Peterson, né, que é um discurso mais legal do Jordan Peterson, é quando chegaram para falar sobre os homens bem-sucedidos e as mulheres bem-sucedidas, né? E ele vai dizer, cara, vocês estão pegando um corte de homens bem-sucedidos para isso. Mas quem são a maioria dos assassinatos de homens? Quem são a maioria dos que sofrem violência de forma geral? São os homens. Quem faz os serviços mais perigosos são os homens, né? Então, assim, quem faz toda as maluquices, inclusive morre mais cedo, né? Quem morre mais cedo, quem tem mais doença, ou seja, tirando esse corte aqui dos mais bem-sucedidos, a média, as mulheres estão mais inseridas no mercado e têm uma condição melhor do que a dos homens. Com certeza. Com certeza. Se existe um patriarcado, né? Se existe uma predominância masculina, a gente precisa olhar para essa predominância como um todo, e não isolando aquilo ali, né? Não, você não vai, os homens, eles são maioria, né? Então, mas são maioria em quê? Né? Mas se você está olhando... Nem número da sua maioria. Exato. E se você está olhando, por exemplo, mas os homens são
com cargo de CEO nas empresas, a maioria é de homem. Beleza. Mas eu nunca vi uma mulher gari. Eu nunca vi. Eu sei que tem, mas eu nunca vi. Eu nunca vi uma mulher escavando poço, fossa, né, arriscando a própria vida em funções completamente insalubres. Eu nunca vi mulher fazer isso. Né? Então, assim, se a gente for olhar para a predominância, tem que olhar por todos os lados. Deve ter mulher pedreira, mas eu nunca vi também, não. Eu nunca vi. Deve ter, mas eu nunca vi. Né? Então, assim, é porque no meu curso eu toco nesse assunto, mas é um assunto muito delicado, mas que as pessoas se recusam a parar para pensar nisso. A grande verdade, Rodrigo, se você for analisar a história da mulher na humanidade, você vai perceber o seguinte: a mulher nunca foi o sexo oprimido, né? A mulher sempre foi o sexo privilegiado. A gente sempre teve muito privilégio. Se você olhar, e aí falando de Constituição agora, que é a sua área ali, se você olhar para a Constituição, você vai ver quantos privilégios que as mulheres têm. E aqui eu tô deixando claro, eu quero deixar claro que quando eu falo que a mulher tem privilégio, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? O privilégio é uma coisa neutra. Ele pode ser um bom privilégio, pode ser um privilégio ruim, né? Então, assim, eu não estou entrando nesse mérito. Mas existe, a mulher é muito mais privilegiada do que os homens. Se você olhar para a lei, eu acho que tem, eu não tenho certeza, mas acho que tem uma lei que diz que o motorista do ônibus pode parar fora do ponto se uma mulher estiver querendo descer depois das 10 da noite, porque tudo bem, eu concordo, beleza. Mas o cara que está lá, ele também não pode ser assaltado. O trabalhador que chegou depois de 8 horas de trabalho exaustivo, ele também não pode descer no ponto de ônibus e ser assaltado, né, e ser violentado, porque tu vive num país, que é o Brasil, que, assim, a violência é a regra, basicamente. Então, assim, todos nós estamos sujeitos a isso. Não são só as mulheres que têm que são a maioria nesse caso. Se você olhar para o número de homicídios, a maioria é homem que morre. Se você colocar homicídio e feminicídio, você colocar a diferença, você vai ter 2.000 mulheres e 37 mil homens aí nessa brincadeira. Então, essa é uma realidade, né, dentro desse contexto. Você tem algumas leis que são feitas de boas intenções, de péssimos resultados. Com certeza. Né? Tem a lei das domésticas, né? Porque não era a lei dos domésticos, né? Para lembrar, era a lei das domésticas. E a lei das domésticas, ela tinha um objetivo, em tese, de proteger essas mulheres, né? E na maioria dos casos, o que ela gerou foi exatamente subemprego, as mulheres saindo do mercado de trabalho, trabalhando para empresas ou virando diarista. Ou seja, não protegeu nada, né? Não protegeu nada. Se você pegar a lei, tem uma lei na Espanha agora, né? Que é a lei menstrual, né? A lei de licença menstrual. Então, vocês acham que se você fosse empresário, você contrataria alguém que vai passar 4 dias fora do seu trabalho durante os 20 dias que trabalha, ou alguém que vai passar os 20 dias? E mais, né? Outro ponto, né? Assim, outra mentira que é contada, né? Só para colocar dentro da ordem. Na Constituição consta isso, tá? Na de 88, e eu já, desde a de 46 tem isso, que mulheres e homens ganham iguais, tá? Salvo engano, desde 46. Que mulheres e homens ganham igual. Essa lei que foi criada agora é plena mentira. Isso já existe há muito tempo, a CLT consta isso há muito tempo nessa relação. Se as mulheres ganham menos, por que as pessoas não contratam as mulheres? Exatamente. É uma coisa que eu não consigo entender. Se elas ganham menos, por que não são contratadas? Porque, teoricamente, era melhor para o empregador. Se as mulheres ganham menos, elas deveriam ser a maioria, né, dos CEOs das empresas. Porque, pô, o cara vai ter um CEO, mas que vai ter que pagar menos porque é mulher. Mas aí vai ter outro estudo muito legal, dois estudos, um do Jordan Peterson e outro do Thomas Sowell, né? Que o Thomas Sowell vai dizer uma coisa, né? Mulheres que não têm filhos, que trabalham na mesma condição do homem, tendem a ter uma condição melhor do que a dos homens. Sim. Ponto. Mas muito melhor. Só que aí o Jordan Peterson vai dizer, mas isso tem um efeito colateral. As mulheres costumam, pelo menos, olhar para o igual, querer casar com quem está igual a elas, ou para cima, né? As mulheres querem admirar com quem elas casam. Quando essa mulher chegou no topo, principalmente profissionalmente, ela não consegue olhar para cima. Porque os para cima já estão... Todo mundo aqui, os homens casaram. Né? Os homens casaram. Né? E ela chegou no momento que ela não casou, não teve filhos. Chegou na hora que ela disse, mas agora eu quero. Pô, só vai conseguir olhar para baixo. Porque ela já subiu tanto e ela vai ter isso. E as mulheres não querem fazer isso. Certo? Isso tem estudo sobre essa definição e o Jordan Peterson traz isso no 12 regras dele.
que é interessante. E o Thomas Sowell fala essa parte também dessa condição. E é para demonstrar que, assim, não é mulher ou homem, né? O que quer dizer, assim, cuidado para não pegar cortes, né, dentro da estatística e fazer esse corte para encaixar o teu discurso, né? Cuidado com isso, né, Mari? Que é o que você falou lá no começo. Se você não entende a lógica de aquilo que está se apresentando, de quem está falando e qual viés que ele está dando, e você só vai entender isso se você tiver estudado, né, você vai acabar sendo conduzido pela maré. Eu acho que esse é o mote, né, central do clube, da ideia para isso. E eu quero até perguntar, como é que a gente combate, Mari, esse identitarismo, né? Essa coisa toda, esse woke aí, né, tão forte hoje, essa pegada nas empresas, com a ESG, essa coisa do environment social, né? Eu até deixo o governança de lado, que eu gosto muito, mas como é que combate essa ideia toda e esses absurdos, né? Como é que tu vê essa vislumbra combate a isso? Rodrigo, eu acho que a única forma, assim, efetiva mesmo de lutar contra isso é cada indivíduo assumindo para si a responsabilidade de buscar o conhecimento, de se informar sobre as coisas e passar isso adiante, né? Tanto no clube quanto no meu curso sobre feminismo, eu firmo um compromisso com todos os meus alunos. E esse compromisso eu não quero que vocês entrem aqui, aprendam esse mar de coisas e guardem com vocês e levem isso para o túmulo. Eu quero que vocês entrem aqui, aprendam e passem adiante o conhecimento. Para que isso contagie outras pessoas, para que isso chegue em outras pessoas e essas pessoas também passem a ser agentes de informação. Para que essas pessoas também... E aí a gente tem uma engrenagem ali, né? Que vai fazendo com que, de fato, as pessoas cada vez mais instruídas, cada vez mais informadas, cedam menos, né, a essas ideologias, a essa cultura woke, a tantas outras coisas que a gente vê de forma tão pulsante na sociedade. Então é isso, é assumindo essa responsabilidade, esse compromisso, né, de você ser o cara ali que vai disseminar mesmo informação e o principal, né, é trabalhando para estruturar, para fortalecer os seus valores, os seus princípios, o seu espírito mesmo, para que você seja uma pessoa blindada disso. E dessa forma você consegue, mais uma vez o que eu falei também, você consegue incentivar outras pessoas a buscarem o mesmo que você, né? Então, assim, a gente sempre vai ter divergência de opiniões, óbvio, né? Eu e você, por mais afinidades que a gente tenha, em alguma coisa a gente vai discordar, claro. Eu e outra pessoa também. Por quê? Porque a vida é isso, né? Assim, essas divergências, elas fazem parte, elas são naturais, elas são esperadas. Imagina, se todo mundo pensasse igual, a gente não era ser humano, a gente era robô, né? Então, não faz o menor sentido. Agora, é muito importante que cada um, né, assuma o seu papel ali, a sua responsabilidade, sabendo que, mesmo que a gente tenha nossas diferenças, a gente tem uma base de valor ali que é comum, né? A gente tem semelhanças ali que são profundas, né? Vontades, desejos, interesses que são muito mais profundos, que movem a gente a fazer o trabalho que a gente faz, né? Que direciona a gente para o caminho que a gente entende ser o caminho certo. E quando você faz isso, você leva outras pessoas junto com você, né? Eu sempre digo assim, o influenciador não é aquele cara que tem 1 milhão de seguidores. Todo mundo influencia alguém de alguma forma, direto ou indiretamente. Então, se você sabe disso, se você tem essa consciência de que você também é um influenciador, nem que seja ali no seu ambiente de 3, 4, 5 pessoas, seja um influenciador de coisas boas, né? Seja um influenciador que vai incentivar as pessoas a procurar crescer intelectualmente, que vão procurar crescer, se fortalecer espiritualmente, que vão buscar ser alguém melhor mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a forma mais eficiente de lidar com isso, né? E, mais uma vez, assumir as rédeas ali da situação para que você não seja levado junto com a correnteza. A única forma de combater é assim. Estamos caminhando por fim, Mari, e colocar, né? Porque a ideia é ficar mais ou menos 1 hora aí para a turma conseguir ver depois, né? Vai ficar salva para quem está acompanhando a gente, vai ficar essas 4 lives, as mais 2 que eu vou fazer semana que vem ficarão salvas. Aí alguém fala, né? A Mari tem que ir para a política. Eu disse, pessoal, há várias maneiras de alguém impactar alguém. A mais importante delas é a guerra cultural. Política é o último empurrão, tá? É a última fase, é o último momento.
Não que não seja importante, é muito, certo? É muito importante ter essa primeira barreira de defesa também contra ataques socialistas, contra intervenção para isso. Eu até queria, Mari, para finalizar, que tu comentasse para mim um pouco quais são os... Eu vi um livro sobre a Guerra do Ocidente que eu não li ainda, né? Que a turma pareceu ter curtido muito esse livro que você colocou no clube. Eu queria que tu comentasse sobre ele e eu queria que tu comentasse qual é o livro atual, né, que vocês estão lendo para isso. Eu não sei se você pode falar o próximo, certo? Mas se você quiser comentar esses dois agora, esse que foi que eu acho que assim, teve muita repercussão na rede. Eu vi muita foto do livro e tudo. Eu acho que é legal falar sobre A Guerra contra o Ocidente é um livro que já tem um título autoexplicativo, né? E o que ele vai falar nesse livro? Ele vai dizer que existe uma guerra em curso que não é uma guerra feita com armas, não é uma guerra feita com bomba nuclear, não é uma guerra feita dessa forma, não é uma guerra feita com esse poder bélico. Mas é uma guerra tão destrutiva ou mais destrutiva quanto. Porque é uma guerra de ideias, é uma guerra cultural que você falou. Né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender que essa guerra existe, entender de que maneira ela é feita, por quem ela é feita, né? Qual o objetivo dessa guerra, né? Por isso que é a guerra contra o Ocidente, porque quando a gente fala Ocidente, eu estou falando de uma questão geográfica, a gente está falando de valores, de pilares que fizeram com que a gente chegasse até aqui, né? Que sustentam a gente. É uma guerra contra esses valores, é uma guerra contra esses pilares. Então você entende a que essa guerra se propõe e o mais importante, sabendo de tudo isso, você poder ter meios de ação para lutar, para estar na trincheira nessa guerra, para defender aquilo que realmente é importante. Então, esse livro é um livro muito bom, é um livro, deixo aqui, inclusive, como sugestão para vocês, né? É um livro interessante, é um livro bem legal de ler, tem uma narrativa bem envolvente, e vale a pena, né? Entender como é que as coisas funcionam, entender que tudo isso que a gente está vivendo hoje, que a gente está vendo acontecer hoje, existe por uma razão, né? Tem um propósito. E aí a gente precisa conhecer esse propósito para saber em que lugar que a gente se encaixa. Perfeito. Então, deixa aí a sugestão da Guerra contra o Ocidente. Vocês estão vendo o link que a gente está fazendo desde o começo, né, pessoal? Tipo assim, a ideia da Guerra contra o Ocidente, ele perpassou toda essa nossa live. Ou seja, a gente está falando exatamente disso. Por que ele escreveu um livro? Por que a Mari faz o curso dela? Por que ele traz isso? Exatamente para entender que há uma perspectiva, há uma visão, é um viés ali para vocês terem fontes primárias colocadas, né, tanto no que a Mari falou, no livro que eu escrevi, né, tudo aquilo que aconteceu de fato para entender isso aí. Então, assim, só para vocês entenderem o contexto dessa live, porque é exatamente isso. Se eu fosse chamar essa live de guerra cultural, eu acho que não teria sido mais claro, né, para dizer. Existe uma batalha, e quando alguém fala aqui da política, a batalha que está por trás da política, ela é exatamente essa. Porque quando as ideias elas chegam no necessário, no popular, a política avança. A política ela vai avançar porque políticos, o Milton Friedman falava isso, né? Nós temos que tornar as ideias tão boas que políticos vão comprá-los, né? Isso aqui é uma guerra, né? Que é um mercado, para ser mais bonito, isso aqui é um mercado de ideias. Se as nossas ideias forem as que dão mais votos, que esse é o ganho político, os políticos vão buscar essas ideias. Essas ideias hoje deram uma baixa e cabe a nós crescê-la, fortificá-la para que os políticos entendam que vale a pena ter isso. E hoje nós temos uma representação política nessa visão que a gente nunca teve, né? Nunca teve, tá? Na história. Nunca teve. Então, assim, isso tem desde o mandato passado, na legislatura passada e nessa legislatura, né? E agora é mais importante ainda defender essas ideias, exatamente porque a tendência de quem está no poder é fazer com que as ideias cresçam e não dar folga para a ideia contrária, né? Isso não pode parar, assim, tem que estar ali aproveitando, né? Assim, eu estou sacaneando com esse faz o L por todo lado possível e imaginável, e é proposital. Claro. Tem método, tá? Só para deixar claro, tem método. É proposital. Isso é para se tornar ridículo, certo? É para se tornar ridículo. E esse é o objetivo. É para ridicularizar mesmo. É isso. E agora? Muito... É o quê? E o livro de agora? O livro que a gente está lendo agora, que a gente terminou a leitura hoje, inclusive a aula foi para o ar, mas que eu queria deixar ele também como sugestão, é Escuridão ao Meio-Dia, do Arthur Costa, né? Um livro que foi publicado antes, em
várias vezes como Zero e o Infinito, um clássico, né? Um grande livro. E é um livro que ele vai contar sobre interrogatórios que aconteciam ali durante o período de Stalin, né? E ele fala sobre os expurgos stalinistas. É um livro muito bom, é um clássico. O Arthur Koestler, para quem não sabe, ele foi o cara que inspirou as distopias do George Orwell, né? Esse livro, Escuridão ao Meio-Dia, foi o livro que incentivou o Orwell a escrever em 1984. Olha só que incrível. Então é um cara muito bom aí para vocês procurarem ler. É um romance, né? Então é um livro que vai envolvendo ali. O livro é dividido nos interrogatórios que esse cara sofre. E para resumir um pouco, esse cara, que é o Rubachov, ele descobre que está sendo acusado de trair o partido, né? De trair o Partido Comunista. E ele não sabe pelo quê. Então ele acaba imputando vários crimes a ele, coisas que ele não fez, mas ele é acusado de trair o Partido Comunista. E o livro ele vai apresentar esses interrogatórios, né? Aos quais ele é submetido. E é bem pesado o livro, assim, o pessoal do clube ia lendo, ia fazendo várias reflexões importantes, assim, e pensando bastante sobre isso, porque por mais que seja um romance, por mais que, né, de alguma forma seja uma ficção, nada do que tem ali é fake, né? Nada foi inventado. É uma história, eu gosto muito desse estilo de livro, né, que são histórias romanceadas, né? Você pegar quem faz isso muito bem, eu já falei, o Bruno me sacaneia, eu já falei isso várias vezes para ele, que é a trilogia Milênio, né? Que vai falar sobre, né, a queda de gigantes, a Verdade por um Fio e o Inverno sobre o Mundo, que é do Ken Follett, né, que foi o mesmo que escreveu Os Pilares da Terra, né, que é um seriado magnífico também na Netflix. E o Bruno me sacaneia pra caramba, que eu já falei isso 10 vezes para ele nunca leu. Viu? Mas então fica aí a sugestão também. É bem legal. Esse livro é maravilhoso. Leiam, que só de saber que esse cara influenciou George Orwell já vale a pena a leitura. Legal. Legal demais. O próximo não pode dizer ainda, né? Só o mês que vem, né? O próximo eu vou deixar como suspense aqui para o pessoal depois ver no Instagram, se empolgar e ler também. Tá bom. Show de bola. Quando é que reabre, Mari? Só para a galera saber. Só no final do ano, né? No final do ano, em dezembro, né? As turmas são anuais, então sempre em dezembro a gente forma uma nova turma. Vamos para o 5º ano agora, já são 5 anos de clube, milhares de alunos, pessoas que entraram e saíram de lá completamente transformadas. Então, é bem legal, assim, uma comunidade bem legal. Vi gente comentando aqui que é aluno, que fez parte. Que querem o terceiro, o primeiro. Achei legal isso aí. Quero que a Mari reabra o terceiro turma. Que legal, que legal. Eu fico muito, muito feliz, porque o clube realmente é muito importante, assim, é um trabalho bem bacana, assim, que me deixa muito feliz de poder fazer, né? Então é isso, em dezembro a gente abre uma nova turma, então todos estão convidados a participar. Mari, pessoal, só para antes de finalizar, né, agradecer demais a Mari, indicar o meu livro, né, A História do Brasil pelas Suas Constituições. Esse livro, esse curso, né, que dá ensejo ao livro, ele foi gestado na casa da Mariana e do Bruno, em São Verdade! Paulo. O pensamento, então assim, foi num dos sushis ou de alguma pizza que a gente estava comendo, tomando vinho na casa deles, a ideia disso, né, porque eu falei que eu sentia muita falta, e o Bruno, faz um curso e tal. Aí o Bruno deu a ideia lá na época, porque o Brasil não dá certo, a história das constituições, e aqui eu achei que muito legal que os editores deram a sugestão, a história do Brasil, até porque é um livro de história, né? Não é um livro de direito, né? Ele vai usar a Constituição só para contar a história do Brasil. Então ele está em pré-venda na Amazon, tá? Quem quiser comprar, está por R$ 49,90 na Amazon, certo? Está em pré-venda, o cara é muito honrado, né, para quem comprasse. Agradecer minha amiga queridíssima, né? Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui conosco, muito legal a live, papo maravilhoso, eu espero que vocês que estão ouvindo a gente tenham gostado. Eu que agradeço, meu amigo. Espero que seja um sucesso aí o livro. Espero não, porque eu sei que vai ser, como tudo que você faz. Conta sempre comigo, você sabe que você tem uma irmã aqui. E é isso. Vamos marcar outras lives, hein? Porque se deixar, a gente fica aqui 3 dias papeando. Show de bola. Não, a Mari participou da live. Pessoal, né, eu acho que eu tenho algum respaldo para pedir. Tem mesmo, olha aí. Encheu o saco, é moral. Esse é especial, é privilegiado. Viu? Turma, amanhã Toma Juliano, quinta-feira, Hélio Beltrão. Marizinha, obrigado. Valeu demais. Beijo grande. Obrigado, pessoal. Vai ficar salva essa live, tá? Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.